Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Estamos no capítulo 11, Neurastenia, Psicogênese da neurastenia, desenvolvimento da neurastenia, terapia para a neurastenia. Psicogênese da neurastenia. A neurastenia, conhecida anteriormente como debilidade do nervo, passa a ser introduzida no estudo psiquiátrico a partir das propostas do americano Dr. G. Baird, em 1879, facultando que, em 1894, Muller apresentasse um estudo bem elaborado, sintético embora, sobre essa síndrome perturbadora. Ainda no século XIX, Way definira o extremo cansaço de qualquer natureza, emocional, físico, mental, como responsável pelo desencadeamento desse transtorno neurótico. Então, vivia-se o período do estudo da histeria, havendo merecido de Pierre e outros estudiosos associá-la, bem como a seus efeitos, à disfunção orgânica geradora do processo de conversão. Então, eles estavam no período de análises, pesquisas sobre histeria, que fez associação dos seus respectivos efeitos à disfunção orgânica que gera o processo de conversão. À medida que os avanços do conhecimento ampliaram o estudo dos transtornos psicóticos, neuróticos, e a bioquímica faculta ser entendida em maior profundidade, elimina-se a possibilidade de que substâncias específicas fossem responsáveis pela irrupção da neurastenia. Passa-se a considerar com mais propriedade a neurastenia e as organoneuroses como enfermidades adaptativas, portanto, alterações do mecanismo normal da adaptabilidade do indivíduo. Então, à medida que esses avanços foram acontecendo, ampliando o estudo do transtorno neurótico, psicótico, a bioquímica faculta ser entendida em maior profundidade e elimina a insância de que uma substância específica fosse responsável pela irrupção da neurastenia. Passou a considerá-la e organoneuroses correlatas como enfermidade de adaptação, alterações do mecanismo normal de adaptabilidade de alguém. Cuidadosas observações, entretanto, como as de Cano, constatam um aumento de secreção de adrenalina sob atividade muscular, por consequência, volumando a combustão do glicogênio e produzindo diminuição do nível da glicose no sangue, afetando o sistema neurovegetativo. Dessa forma, acredita-se que a neurastenia resulta de uma espécie de fuga da realidade, como escusa inconsciente do paciente em relação ao fracasso pessoal. A realidade de natureza perturbadora. Então, ocorre uma perda de interesse por acontecimento, desmotiva para a realização enobrecedora, por ausência de autoestima, de coragem para ultrapassar os limites exigíveis. Nesse sentido que ela vai estar sendo vista como uma espécie de fuga da realidade, que essa inconsciente escusa do indivíduo em relação ao fracasso pessoal e as realidades perturbadoras. Então, perde o interesse por acontecimentos, desmotiva para uma realização enobrecedora, por ausência de coragem para ultrapassar limite exigível e de autoestima. Não é possível negar-se que a neurastenia vincula-se a processo organoneurótico, em face da ansiedade liberada por via somática, mediante utilização do sistema vago simpático.
Por outro lado, diversos autores descrevem o transtorno neurastênico como estado mais próximo da histeria. Outros ainda vão preferir caracterizá-la como expressão depressiva, com manifestação maníaca e tendência à esquizofrenia. Então, ela vai falar da vinculação da neurastenia com o processo organoneurótico, em face da ansiedade liberada por via somática mediante utilização do sistema vago-simpático. Por outro lado, diversos autores fizeram a correlação do transtorno neurastênico como o mais próximo da histeria nessa percepção de aproximação um do outro. Outros vão preferir caracterizá-la como uma expressão depressiva, que vai ter a tendência esquizofrênica e manifestação maníaca. O cansaço demasiado, sem dúvida, desempenha um papel fundamental na eclosão do processo neurastênico, por produzir fatigabilidade que poderia ser transitória, não fosse a sua continuidade, permanência, torna-se patológico esse esgotamento nervoso decorrente da estafa, desde que o repouso não logra o restabelecimento do equilíbrio somático. Então, ela vai relevar o cansaço em demasia, com um papel fundamental na eclosão do processo neurastênico, produzindo uma fatigabilidade que continua e permanece, levando à patologia do esgotamento nervoso decorrendo da estafa, porque o repouso não logra restabelecer o equilíbrio somático. Às vezes pode acontecer do indivíduo precisar de mais horas de sono para ter um restabelecimento em relação a alguém que com menos horas de sono já logra isso. E pode demonstrar que existe um quadro neurastênico. Ou, como ela vai trazer aqui, o indivíduo ele não logra ter esse restabelecimento mesmo dormindo as horas que estava acostumado. É nesse estágio que se apresenta irritabilidade, pessimismo, mau humor, caracterizando a presença da neurastenia. Então, ela vai trazer tanto o aspecto do pessimismo, da irritabilidade e o mau humor, que são característicos neurastênicos. Pode-se registrar igualmente essa síndrome em indivíduos portadores de constituição física astênica, embora não esteja bem definida a razão da ocorrência perturbadora dessa psiconeurose. Então, um indivíduo que traga uma constituição física astênica vai estar podendo demonstrar síndrome de neurastenia, embora as razões dessa ocorrência perturbadora, enquanto uma psiconeurose, não estejam definidas com clareza. Por certo, não se trata somente de excesso de atividade em si mesmo, mas da maneira como o trabalho é desenvolvido, da motivação que o promove, da compensação que faculta. Então, mesmo que a gente considere que o indivíduo ele tem um excesso de labor, não se tratará apenas dessa faceta, mas da forma como a atividade é desenvolvida, os móveis por trás da sua promoção, as motivações e as compensações dessa atividade facultadas. Deflui da frustração que se oculta no inconsciente e propele ao esforço exagerado. Noutra vez, é a culpa decorrente da insatisfação, necessidade de autorrealização, mas destituída de autoconfiança em relação ao seu êxito. Imposição exibicionista de aparecer, como também timidez, que necessita de proteção, mesmo inconsciente. Então, ela vai trazer alguns aspectos, seja frustração,
que se oculta no inconsciente, propelindo ao esforço exagerado. Também ela vai trazer que pode acontecer de uma culpa decorrente da insatisfação, necessidade de auto-realizar-se, mas destituído de autoconfiança em relação ao êxito. Ou uma imposição exibicionista de aparecer, bem como timidez necessitada de proteção mesmo que inconsciente. Porque é um movimento em que o indivíduo pode fazer uma retraição e cair no ócio, na inércia, no comodismo, na preguiça. Quando o móvel do trabalho é idealista, planificador, o estímulo emocional dilui a estafa, facilita renovar a força, sem que o cansaço desarticule o equipamento do sistema vago, vegetativo. Então, quando o indivíduo ele está num serviço planificador, idealista, mormente sendo útil, doando parte do seu tempo, conseguindo ter uma programação de trabalho, tempo e energia que beneficie seu entorno, ele vai ter o estímulo emocional. E isso dilui a estafa ou facilita renovar a força, sem que o cansaço desarticule os equipamentos do sistema vago vegetativo. Na nosologia da neurastenia, a ansiedade é responsável por uma incompletude do paciente, que trabalha com afã e, mesmo em repouso, permanece em agitação, acreditando-se defraudador do tempo, de conduta irresponsável. Então, ela vai trazer que na nosologia da neurastenia, a ansiedade vai responsabilizar-se pela incompletude do paciente que trabalha afanosamente, mesmo quando em repouso permanece agitação, porque ele se sente incompleto e isso faz estimular uma ansiedade mórbida, num feedback. E nesse sentido, que mesmo em repouso permanece agitado. Acredita-se defraudador do tempo, de conduta irresponsável. Trazendo aí esse aspecto relacionado ao vazio que o indivíduo experimenta, e nessa condição ele fica agitado, mesmo se estiver parado, ansioso, enquanto que do momento que ele não consegue tomar a rédea dessa percepção, ele vai se acreditar de conduta irresponsável, defraudador do minuto que passa, pelo fato de estar repousando, mas permanece agitado e nesse afã ansioso. Nesse sentido que vai acontecer esse feedback retroalimentativo. Cuidadoso estudo revela a ação da adrenalina secretada pela glândula suprarrenal, como desencadeadora de distúrbio glicêmico, que poderia apresentar-se em síndrome neurastênica. E essa questão da glicemia é cuidadoso porque a maioria de nós estamos diabéticos e não sabemos. Mesmo devido à nossa cultura do açúcar, que acontece um consumo, seja numa bala, num refrigerante, que essa distribuição existe sem uma precaução e que os indivíduos estão tendo alteração insulínica e de taxa glicêmica sem tomar conhecimento, com uma consequência legítima, que vai acontecer na
o aspecto da produção energética, da circulação sanguínea, e que impacta o rim, a visão, podendo levar a um amputamento de membro, caramelização do sangue. Nesse sentido que, considerando a nossa condição de viciados de todo porte, o açúcar é mais um dos que vão entrar nesse areal. Por isso que passa, inclusive, pelo aspecto da adequação alimentar do indivíduo. Também aqui entra a alteração na taxa hemoglobínica, que leva a uma modificação na distribuição de oxigênio, eliminação de gás carbônico. Também a mitocôndria entra no aspecto de circuitaria produtora de energia. Nesse sentido que a ação da adrenalina que ela traz, essa secretada pela glândula suprarrenal, desencadeia distúrbio glicêmico, que poderia apresentar-se síndrome neurastênica. Contestavelmente, porém, é o espírito, não o corpo, o responsável por este distúrbio, em face da culpa decorrente da ociosidade e da extorsão de outras vidas em existências pretéritas. Agora gerar processo de recuperação via refazimento doloroso, porque o espírito é o que está realizando o processo. E nesse sentido que o indivíduo, do momento que ele consegue uma autoabordagem, ele vai fazendo uma modificação de hábitos que são consequência da modificação moral. Então, o espírito, sendo o que gera esse distúrbio, devido a uma culpa decorrente de extorsão, ociosidade de existências pregressas, vai trazer para nós que, no momento, isso gera processo de recuperação através de um doloroso refazimento. A emocional instabilidade em forma de labilidade impele ao labor descontrolado que o atormenta, quando deveria ser-lhe terapêutico. Então, essa questão da instabilidade emotiva pode fazer esse êmulo para um trabalho descontrolado, que leva o indivíduo a essa sobrecarga, inclusive porque a definição daquilo que ele deva realizar, daquilo que lhe compete, fica alterada e denegrida por essa condição interna do espírito. Então, quando a gente pega esse termo labilidade afetiva, emocional, é uma mudança rápida, exagerada, de emoção, humor, como passar da alegria para tristeza ou raiva em momentos de forma desproporcional à situação, dificultando o autocontrole e causando instabilidade. Frequentemente associada a condição como transtorno bipolar, borderline, TDAH ou estresse ambiental. Envolve a dificuldade na regulação da intensidade, duração da reação emocional. Existe tratamento com psicoterapia, às vezes medicamento para reequilíbrio neuroquímico. Então, o indivíduo que tem essa alteração exagerada e rápida de humor, emoção, ele tem uma desproporcionalidade à realidade, que dificulta o controle, o autodomínio, causa instabilidade e está associado a esses transtornos como
o borderline, TDAH, transtorno bipolar, o estresse ambiental, e tem essa dificuldade para regular a duração de uma reação emotiva e a intensidade. Existe tratamento psicoterápico, às vezes medicamento para reequilibrar o neuroquímico, porque o indivíduo que está na rédea de si, ele vai fazer essa regulação fina, circuitária, via o seu pensamento, a sua vontade elevada ao nível máximo, que aprimora o autocomando e que gera lucidez, a partir de uma ação limpa, nobre. Nesse sentido, que do momento que eu não consigo fazer essa regulagem e atuar de forma sóbria, adequada, sobre a minha reação emocional, sobre aquilo que sinto, falo, penso, isso mostra que existe uma dificuldade no meu autocomando e uma instabilidade. Por isso que a Jona vai trazer que essa instabilidade emocional vai impelir o indivíduo a trabalhar descontroladamente. E isso o atormenta, quando deveria ser ele terapêutico, até pela dificuldade que ele tem de estabelecer a distribuição do tempo, o empenho em uma dada tarefa. A consequência da neurastenia é destrutiva quando não tratada com eficiência, tornando-se crônica. Carrega um contingente vasto de conflito embutido, principalmente derivados da insatisfação. Então, esse vasto amplexo de conflito embutido, principalmente os que derivam da insatisfação, estarão nessa psicose. Nesse sentido que ela vai fazer no subsequente, e aqui vai ser colocado esse quadro como uma psiconeurose. E em sendo assim, está ligado a uma alteração que o indivíduo vai acontecer, porque nós temos uma divisão que diferencia a psicose da neurose. Geralmente, a neurose é um transtorno que o indivíduo apresenta passível de remissão, pelo cultivo da espiritualidade, da utilidade, o atendimento profissional, onde, com um adequado tratamento, a começar pela própria tomada de se ajudar, tornar-se médico de si mesmo, o indivíduo ele vai fazendo regulagens finas, circuitárias, e o espírito vai se regenerando, fortalecendo, elevando. E isso pode levar o indivíduo a remir o quadro e conseguir se harmonizar. Já a psicose é uma ferida na personalidade que vem do pregresso, em que o indivíduo ele traz uma alteração importante, como o borderline, a esquizofrenia, em que, mesmo que ele tenha todo um areal da vida espiritual, da utilidade, do atendimento profissional, que são imperiosos nessas situações, ele não tem uma perspectiva de remissão nessa existência. Ele pode ir controlando excesso, fazendo burilação de manifestação, conseguindo ter progresso, mas não se torna uma cura concretizada. Em sendo assim, os aspectos do Exército, Marinha, Aeronáutica, enquanto esses três pilares
espiritualidade, utilidade e atendimento profissional serão recrutados, tanto num quanto em outro caso, porque de posse dessas possibilidades, o indivíduo ele vai se reharmonizando, se fortalecendo e conseguindo ter um avanço na sua equilibração e no seu fortalecimento. Nesse sentido que a Joana vai trazer que as consequências de uma neurose, uma psicose, são destrutivas se não forem tratadas com eficiência. Tornam-se crônicas. Então, mesmo a gente tendo a perspectiva da psicose, sem possibilidade de remissão naquela existência, porque nesse quadro, somente a reencarnação vai reharmonizando o indivíduo. Por isso que a maneira como ele vive a existência que ele está, vai o auxiliar a se harmonizar. Mas ele ainda vai trazer aquela chaga psíquica em que, ao longo da esteira das reencarnações, ele vai conseguindo se trazer propriamente uma lenificação, um apaziguamento, amorização e refazimento de comandos saudáveis que vão se dando pouco a pouco. Nesse sentido que esse aspecto da insatisfação vai ter um diferencial no caso do transtorno neurastênico. No desenvolvimento dessa situação, ela vai trazer que a ansiedade mórbida surge em qualquer período da existência humana. À medida que se está, ali rompe sintoma inquietante, dentre o qual a irritabilidade se destaca. Então, em qualquer período da nossa trajetória encarnada, a ansiedade mórbida pode surgir. À medida que ela vai se instalando, irrompe um sintoma inquietante, dentre o qual se destaca a irritabilidade. Pode surgir acompanhado de inapetência ou glutoneria. Essa última, uma condição de fuga do conflito interno, não detectado pelo eu consciente. Então, tanto a glutoneria quanto a inapetência podem se fazer acompanhar. No caso da primeira, é uma fuga do conflito interno, não detectado pelo eu consciencial. Com o tempo, o episódio de insônia, interrupção do sono, aumenta de intensidade, torna a noite do paciente desagradável, despertar exaustivo, angustiante. À medida, porém, que o dia avança, ocorre uma melhor adaptação, culmina com certo equilíbrio no entardecer. Sempre há uma hiperfatigabilidade, preocupação demasiada com a saúde, insegurança no comportamento. Então, ela vai trazer tanto o aspecto hipocondríaco, que é essa preocupação em demasia com a saúde, a insegurança comportamental e hiperfatigabilidade. No indivíduo, o efeito pode expressar-se também como impotência sexual, enquanto que na mulher ocorre dismenorreia. Ela vai trazer no homem, primeiro, essa situação e, subsequente, o que acontece na mulher. Surge, quando estado mais avançado, o processo patológico, paresia, complexidade nervosa, que atormenta o enfermo. Então, à medida que vai avançando a situação, instaura o processo patológico, paresia, complexidade nervosa que atormenta o doente. A paresia é uma paralisia leve ou parcial, com perda de força muscular. Então, mostra que vai tendo aí um agravamento do quadro. Relacionamento fácil e difícil, em face do mau humor do enfermo, e certa dose de desconfiança, pessimismo a que se entrega.
Pode-se acrescentar processo físico de perturbação orgânica, como extrasístole, debilidade de força, sudorese abundante, fria, pulsação irregular, sempre sob a injunção de uma ansiedade mórbida. Então, aqui, ela vai agregar o processo físico de perturbação orgânica, como a debilidade de força, extrasístole, que é uma contração prematura do coração, tornando irregular o ritmo cardíaco. Também ela vai trazer a sudorese fria abundante, pulsação irregular, sempre sob o guante injuntivo da ansiedade mórbida. A neurastenia é síndrome grave, se avoluma no organismo social, devorando belas florações de esperança humana. Então, isso está crescendo na sociedade, é uma síndrome grave a devorar floração bela da esperança terrícola. Confundida com transtorno neurótico, mereceu de Freud, quando da análise desse último, o conceito de que se trata de uma repressão incompleta pelo ego de impulsos do id. Quando reprimido, o impulso ameaça, embora a repressão procure impedir a sua irrupção na consciência e na conduta. Na tentativa de se defender de novo impulso, toma corpo a conduta neurótica, buscando, de alguma forma, a substituição dele, em contínuo esforço para afastá-lo totalmente. Então, houve esse confundimento com transtorno neurótico e Freud, quando da análise desse último, o conceito de que se trata de uma repressão incompleta pelo ego de impulso do id. Então, o organismo, ele reprime de maneira incompleta, enquanto uma ação do ego, o impulso do id. Esse impulso, quando reprimido, ameaça, embora a repressão procure impedir a sua irrupção na consciência e na conduta. Na tentativa de se defender de novo impulso, toma corpo a conduta neurótica. Busca, de alguma forma, a substituição dele em esforço contínuo para afastar totalmente. Porque do momento que o indivíduo ele reprime o impulso, esse impulso ele vai ameaçar. Mesmo que a repressão tenta impedir a sua irrupção, seja na consciência, na conduta. Por isso que Freud falou que poderia ser uma repressão incompleta pelo ego do impulso, mas que volta e ressuma, recrudesce. Por isso que o indivíduo, ao tentar se defender de um novo impulso, porque quando tentou abafá-lo, ele voltou com mais força, ameaçando, vai acontecer de tomar corpo uma conduta neurótica, buscando fazer a substituição desse impulso, mas se esforçando para afastá-lo de todo, para que ele não volte a ameaçar. Considerando o critério de duração, de intensidade, Freud classifica a neurose em face do conflito desencadeador e da espécie de constituição. Então, Freud, para fazer essa classificação das neuroses, ele vai usar tanto o critério da intensidade quanto de duração. E vai ser perante o conflito desencadeador e a espécie de constituição. Mesmo nesses casos, na essência de qualquer conflito está o espírito, satisfeito com a conduta, assinalado pelo sofrimento decorrente do erro, que necessita ser reparado a fim de que haja o equilíbrio consciencial, portanto, liberação de culpa nela embutida.
E esse aspecto da culpa é curioso porque se o indivíduo ele não consegue fazer um oferecimento de auxílio naquilo que ele se percebe envolvido e responsável de alguma forma e que tenha gerado desdita para outrem, para si próprio, ele entra num desajuste. Consono é trago no Memórias do Suicida, o Jerônimo, quando ele houvera sido recolhido no Vale dos Suicidas e foi encaminhado para o Hospital Maria de Nazaré, ele demonstrou um desejo importante de rever a família, os filhos, a esposa. E já haviam se passado 13 anos desde o suicídio dele. Ele não se apercebeu dos anos que correram. E lá no hospital, ele vai ao maior e faz o pedido para retornar à terra e ir na sua casa para rever os seus, por estar com saudade, saber como eles estavam. E mesmo perante a recusa do maior, ele insiste e acaba sendo dada a permissão, mas que teriam consequências graves para ele, que estariam sob a sua inteira responsabilidade, pela insistência dele. Ele aquece com essa situação, insiste que quer ir ver a família, então tutores o acompanham até a casa onde ele morara com os seus. E ele percebe que a família não estava mais ali. E então alguns espíritos levianos se acercam dele e conta o que havia acontecido com a sua esposa, com seus filhos. Ele vai atrás para poder visitar cada qual. Então ele vai na prisão onde o filho está e ali ele percebe, pelas reminiscências que ele emulou do filho, e a partir disso ele percebeu toda uma série de desgraças que o filho havia sofrido desde o suicídio dele, que se ele tivesse presente, teria contribuído para evitar. Daí ele desejava amparar esse filho, dizer palavras consoladoras, aliviá-lo, mas ele não tinha condição, porque ele ainda era um autoexterminador em fase de recuperação. E se ele tentasse se aproximar mais do filho, poderia levar ele a ter ideia suicida. Então, os tutores afastam o Jerônimo do filho para que a sua vibração não induzisse o filho a ideações autocidas. E ele entra num remorso e numa culpa destruidor. Porque a questão nem é tudo que ele tinha feito e que gerou aquela desdita na vida do filho com o autocídio. Mas ele não ter condição diante do próprio filho de aliviar a dor que ele tinha sido responsável. Isso gera uma condição de sofrimento no indivíduo muito grave. E mostra que o aspecto da culpa, se nós não tivermos uma estrutura para lidar com isso, ela nos enlouquece. Inclusive relacionado a um movimento adequado para auxiliar, para levar algo bom onde antes a gente deixou algo ruim, devido à nossa conduta irrefletida, insana, malévola. E no subsequente ele vai ver a filha caçula, que estava ali num local de feira, fazendo uma vida de prostituição, a mãe agredindo ela, e uma situação de uma condição degeneradora, porque essa filha desejaria sair
dessa condição, mas não tinha força moral para se retirar dessa vida que a mãe houvera imposto para ela por querer um dinheiro fácil, devido a não ter aceitado a mudança de posição social desde a morte do marido, que tinha acostumado ela e os filhos com uma abundância material. Então, quando a esposa dele percebe a condição de miséria em que eles haviam caído e foram despejados da casa que moravam, ela vai impor essa situação para a filha como uma forma de ganha-pão irregular, mas porque ela já estava desatinada, revoltada com a situação. E ali, perante a filha, ele entra num estado alterado de desequilíbrio grave, que obrigou os tutores a fazer sua recambiação para o astral, e ele, que estava no hospital, foi levado para o isolamento. Então mostra que a culpa, ela precisa ter de nós um equilíbrio, uma vontade, uma disposição de acolher a nossa participação naquilo que aconteceu e de construirmos uma recuperação nossa que nos apte, nos capacite a auxiliar onde antes houvéramos prejudicado. Por esse motivo que consoante vai ser trago no capítulo 4 de Memória de um Suicida, ele ali diante da filha, naquela situação, sem poder ajudá-la, porque se ele encontra essa filha e tinha condições de deixar auxílio, isso já seria um alívio para ele. Mas, sabendo que o seu suicídio tinha sido o motivo pelo qual a filha desandou, e ali diante do seu choro, do seu sofrimento, ele perceber que não tinha condição de fazer algo de positivo na direção dessa filha, ele vai entrar num avolumamento do padrão de desatino que lhe era comum, entrega-se à alucinação, completamente influenciado pela loucura da inconformidade. Então ele ouviu o lamento da filha desgraçada, quem tanto estremecia, sente-se abominavelmente ferido na mais delicada profundeza de seu paternal coração. Infernal clangor de remorso repercutia violentamente, acorda em sua entranha espiritual uma dor inconsolável, a redentora dor da mais sincera compaixão que poderia experimentar. Desespera-se na impossibilidade de prestar à filhinha infeliz o imediato socorro, de pelo menos lhe falar, insuflar ânimo, sua alma com o consolo da sua presença, aconselhar. É nesse sentido que ele, no subsequente, debate entre choro e ranger de dente, suplica que o deixassem socorrer de qualquer modo a ultrajada filha de forma ignóbil. Por isso que vai ser trago para ele, pelo que o tutoriava, para que ele recuasse, bastasse de desatino, por ter atingido o máximo de desobediência e voluntariedade. Ele não queria compreender que coisa alguma poderia tentar em benefício dos filhos, enquanto não conquistasse a qualidade para tanto imprescindível, e que a ele escasseava. Os seus filhos, em lutas com provações aspérrimas, fatalmente sucumbiriam ao suicídio como ele, se Jerônimo permanecesse junto deles,
influenciando suas sensibilidades indefesas com as vibrações funestas que lhe eram próprias, ainda não devidamente esclarecido quanto ao estado geral em que se debatia, tal como ele preferia se conservar. Então Jerônimo choca-se sob a ação de força renovador, enquanto um precito obtém um momento de trégua contra si próprio, pondera alguns instantes, sacode a desesperadora alucinação que lhe cegava o raciocínio e responde que não poderia mais. Havia arrojado seus pobres filhos ao abismo, ele mesmo que tanto os amara. Então, é nesse sentido que a Joana vai trazer, nesse recorte, que a culpa, ela precisa se transformar no arrependimento, mesmo que ela seja um momento inicial de perceber meu erro e de fazer um desejo de reparar essa situação. Eu preciso ter condição mínima de modificar isso em arrependimento, porque se eu ficar na culpa, eu desequilibro, eu transtorno, e isso inviabiliza de eu gerar recursos positivos em mim, me curar, me fortalecer, me libertar, para ter condição de ajudar. Porque do momento que eu não administro o que eu experimento, que eu não regulo, que eu não consigo transformar a culpa em arrependimento, eu vou me autopunir, me autodestruir, e isso me impossibilita de ajudar quem quer que seja. Eu vou precisar ser ajudada. É mais um para receber ajuda e um a menos para ajudar. Porque a culpa por ela vai me levar a essa autodestruição, autodesamor. Então, alguém que realmente deseja reparar o mal que fez, precisa primeiro ficar bem. Então, nem que seja para reparar o mal que eu fiz, eu vou desejar ficar bem. Buscar isso, ir atrás. Para que, então, eu tenha condição, aptidão mental de realizar algo positivo, onde antes tinha feito algo negativo. É nesse sentido que ela vai trazer que a essência de qualquer conflito está no espírito, insatisfeito com a própria conduta, assinalado pelo sofrimento que decorre do erro, que necessita ser reparado. O indivíduo está insatisfeito consigo mesmo, perante o próprio erro, que a consciência grava, mancha, e clamando por reparação, a fim de haver o reequilíbrio consciencial, portanto, liberação da culpa nela embutida. Nessa larga jornada evolutiva, a experiência dolorosa assinala o ser por largo período. Produz dificuldade de compreensão da essencial finalidade nobre da vida, porque nós somos espíritos milenares. Já tivemos várias encarnações, ainda vamos ter outras. Os períodos intermitentes em que nós estamos no astral, que é muito maior em relação ao período encarnado, mas que é uma jornada evolutiva longa que tivemos até aqui, nas quais a experiência dolorosa nos assinalou por um longo período, e por isso está presente hoje, ressumando da nossa situação. Produz dificuldade de compreensão da finalidade essencial, nobre, elevada da vida. Com o decorrer vivenciar de nova experiência, torna-se muito complexa a ocorrência que deve ser trabalhada, dando lugar a conflito que se transfere de uma para outra reencarnação, gerando distúrbio de comportamento, timidez, indecisão, angústia, transtorno neurótico, que o trabalho paciente da psicoterapia e da pessoal renovação logra superar. Então, à medida que a gente vai decorrendo, vivendo nova experiência,
as ocorrências que devem ser trabalhadas tornam-se muito complexas. Normalmente, quando o indivíduo expia e não consegue fazer a reparação, porque a expiação ela tem o arrependimento, o resgate e a cura. Se eu não consigo viver a expiação com resiliência, acolhendo entre conformidade e humildade a situação, para fazer melhor eu tenho que repetir. Então vai ficando mais complexo, mais árduo a experiência. Vai dando aso a conflito que se transfere de uma para outra reencarnação, sinergizando a situação, gera distúrbio de comportamento. A timidez, a indecisão, o transtorno neurótico, a angústia, necessitando de um trabalho paciente, psicoterápico e da renovação pessoal para lograr a superação. Ao analisar a reencarnação sucessiva, encontram-se as melhores respostas para toda sorte de perturbação e de incontrolável impulso que aturde o indivíduo. Então, quando a gente faz essa análise entre as nossas reencarnações, que são conversantes entre si, solidárias, nós vamos encontrar as melhores respostas para a perturbação de todo porte, de impulso incontrolável que nos aturde. Quando falta o interesse por uma existência feliz, o discernimento para compreender, realizar o melhor método em favor de uma trajetória feliz, o indivíduo estorcega na vasca da agonia, sem paz nem confiança, que lhe faculte prosseguir no empreendimento abraçado, ou por abraçar de forma realizadora. Então vai ser necessário tanto me interessar por uma existência feliz, ter lucidez, sabedoria, discernimento para compreender, realizar o melhor método em favor de uma trajetória feliz, em que eu consiga me reequilibrar na minha existência, para atender aos seus impositivos, a necessidade de autoburilamento, de discernimento entre o certo e o errado, o bem e o mal. Assim, o indivíduo que não logra essas pré-etapas estorcega na vasca agônica, sem confiança, sem paz, que lhe facultem prosseguir no empreendimento abraçado ou por abraçar de forma realizadora, que o auxiliaria. A astúcia, a caracterizar o primarismo do ser humano, é responsável por atitude infeliz, que supõe compatível com o objetivo de lograr resultado satisfatório. Utiliza-se de recurso ignóbil para conseguir. O astuto acredita na ingenuidade alheia, ou na sua ignorância em torno de método utilizado. Esquece de que a própria consciência torna-se o juiz reto, que não pode ser ludibriado, e que sempre impõe punição reparadora como recurso de tranquilidade. Então, ela vai trazer do aspecto da astúcia, que faz parte do nosso primarismo, responsável por atitude infeliz, que supomos compatível com o objetivo de lograr resultado satisfatório, ao nos utilizarmos de recurso ignóbil para os conseguir. O astuto ele vai acreditar na ingenuidade do outro ou na ignorância de outro em torno do método utilizado. Ouvida-se de que a própria consciência torna-se o juiz reto. Não pode ser ludibriado, porque que ela vai trazer que o astuto, ele tanto acredita na ingenuidade alheia, como ele ignora, enquanto uma percepção que ele tem de que não está a par dos métodos por ele próprio utilizados. Mas a sua consciência é um juiz reto, ela não pode ser ludibriada. E vai gravar o que eu fizer, a revelia de mim mesmo. E me impor punição reparadora como recurso de tranquilidade, porque é o único travesseiro, é a consciência tranquila, do dever cumprido.
soa nosso momento de ir embora da Terra, a gente não leva o organismo, o carro, o dinheiro, título. A única coisa que vai conosco é o bem que a gente tiver feito. É a consciência do dever cumprido, de ter dado o nosso melhor. Eis porque assoma tormento, inquietação, que parece não ter procedência, quando em realidade são ressumar de morais comportamentos negativos que ele se permitiu. Por isso que essa somação inquietosa e de tormento parece não ter procedência, mas são ressumar do comportamento moral negativo que o indivíduo se permitiu. Seja pensando na sua própria ignorância da situação, seja acreditando na ingenuidade de outrem, a sua consciência gravou, arquivou aquilo e vai lhe cobrar. Eu posso esconder no meio da terra ou no sétimo céu, a minha consciência vai me cobrar. Reparar e me reabilitar perante a lei de causa e efeito. Na terapia para neurastenia, ela vai trazer da psicoterapia, que porta excelente arsenal de recurso para atender o paciente neurastênico. Torna-se indispensável inicialmente que o mesmo reconheça o estado em que se encontra, opte pela ajuda que lhe será valiosa, predispondo-se a aceitar o tratamento. Então, ela traz desse arsenal excelente de recurso da psicoterapia, sendo indispensável o paciente reconhecer o estado em que ele está, optar pela ajuda que lhe será valiosa e se predispor a aceitar o tratamento. Porque esse aspecto da aceitação, do acolhimento do tratamento é primordial. Porque quando eu desejo me recuperar, eu aceito o preço daquilo e pago. Seja tanto na questão da minha disciplina, da modificação de hábito, da vida de oração, o estudo nobre, o evangelho no lar diário, copo de água para frutificar. O indivíduo que reconhece-se necessitado de auxílio, ele se movimenta para assimilar essa cota bonosa. Porque Jesus pode despejar 15 quilos de bênção em cima de mim. Se eu não me reconheço necessitada, isso fica sem aproveitamento, permanece impermeável para esse benefício. É nesse sentido que só um indivíduo pode se ajudar. Tomar a rédea da sua própria situação e resolver as suas questões. Por isso que ela vai trazer que precisa existir uma predisposição para me tratar, um desejo sincero de me recuperar. E é por isso que quando o indivíduo ele percebe que para ajudar alguém que ele prejudicou, ele precisa primeiro estar bem, isso pode ser um êmulo para ele, para poder fazer a sua recuperação acontecer. Por isso que quando a pessoa se ama, ela não precisa esperar errar tanto para poder se recuperar. Ela toma a rédea do próprio processo amorosamente e vai se curando, se libertando. Porque aí ela vai se prevenindo de quedas, errando menos e acertando mais. Mediante estímulo novo do psicoterapeuta, ocorre remoção da culpa, de tormento interno, via uma análise da realidade em que o paciente se encontra, altera-se-lhe o anterior impulso para o trabalho como autorrealização punitiva, abrindo-lhe campo não experimentado de prazer durante a execução de atividade. Então, ela vai trazer aqui a remoção da culpa e do tormento interno pelo estímulo novo terapêutico, através de uma análise da realidade em que o paciente se encontra, altera-se-lhe o anterior impulso para o trabalho como autorrealização punitiva, porque então ele sai desse esferal culposo
de punição, e abre-se campo não experimentado de prazer enquanto executa atividade. É o que ocorre com cientista, estudante, artista, buscador de ideal, concretizador de sonho, que se entrega a esforço sobre-humano, às vezes sem que a estafa exaustiva tome conta da sua energia. Experimenta cansaço, natural repouso proporciona um renovar da força, faculta prosseguir, atividade abraçada. Porque do momento que o indivíduo tem esse despertamento, mesmo que ele abrace o esforço sobre-humano, a estafa exaustiva não chega a tomar conta da sua energia. Mesmo cansado, ele vai ter um renovar de forças durante o natural repouso, que lhe faculta, pelo menos, prosseguir a atividade abraçada. No caso da neurastenia, a terapêutica psicológica perfeitamente substitui de natureza psiquiatra, devendo-se evitar recomendação para uso de droga química, exceto quando o quadro se apresenta caracterizado por transtorno mais grave, em trânsito para queda em alienação esquizofrênica. Ela vai trazer que a terapia pode ser o método escolhido, evitando a medicação, exceto quando haver caracterização por um transtorno mais gravoso em trânsito para queda em alienação esquizofrênica. A conversação com o psicoterapeuta, que deverá infundir confiança, pesquisando a causa do conflito, insatisfação, frustração, culpa, exibicionismo, enseja aceitar a própria realidade, emula o renovado conceito existencial favorável ao bem-estar. Então, do momento que o indivíduo ele tem essa troca de figurinha com o terapeuta, que deve infundir confiança, tranquilidade para ele fazer essa catarse, ele vai pesquisar a causa do seu conflito, seja a frustração, exibicionismo, a insatisfação, a culpa, ensejará aceitar a própria realidade, onde ele se acolhe, se abraça e emula a renovação de conceito existencial favorável ao bem-estar, onde ele consegue divisar e optar melhor. Como pode suceder recidivo, que só isso sucede, o psicoterapeuta deve recorrer ao encorajamento constante do indivíduo, sem exagero, como aquele que transforma o distúrbio em quesito de menor importância, bem como o ideal de enobrecimento pessoal, de maneira que passe a experimentar alegria sem a agitação a que se entregava, e na qual parecia satisfeito. Então, ela vai trazer o aspecto de recidiva, que é uma situação que a gente tem que estar atento, porque Jesus nos preceituou vigilância e oração como oxigênio diário, e que precisa ter uma observação aguda, atenta, como o Sono Kardec traz, para que nós consigamos aprender com os acontecimentos, e isso vai viabilizar uma vigilância eficaz. Nesse sentido, que o indivíduo que não vigia nem ora, ele vai acabar caindo, mesmo que ele esteja bem, de pé. Em sendo assim, alguém que está numa recuperação de um transtorno neurastênico e de outros, seja uma psicose, uma neurose, ele precisa ter esse cuidado, porque pode recidir, voltar ao estado em que estava, perigoso. É nesse sentido que o indivíduo ele precisa ter um heroísmo, a abnegação, a persistência no bem, para ele se conduzir ao longo desse processo. O esforço. É por isso que o psicoterapeuta tem que recorrer ao encorajamento constante do paciente, sem exagero, como aquele que transforma o distúrbio em quesito de menor importância. E também precisará ressalçar o ideal de enobrecimento pessoal, de maneira que passe a experimentar alegria sem agitação que se entregava, na qual parecia satisfeito. Porque os ideais nobres,
emula o indivíduo para a voluntariedade, a beneficência, a utilidade. Isso vai harmonizando, nos amparando psiquicamente. Nesse processo de recuperação, faça valioso o recurso espírita, da bioenergia, o passe à distância, sob todo o ângulo considerado, de forma que ocorra a renovação interior, se robusteça a disposição íntima para a saúde. Então, ela vai trazer tanto o aspecto de renovar o interior e se robustecer a disposição íntima para a harmonização à saúde. Porque a gente tem que querer muito recuperar, acertar. Porque mesmo querendo ardentemente, eu posso falhar. Se eu não tiver essa vontade firme, inabalável no bem, eu já decreto por veredito o meu erro, a minha derrota. Nesse sentido que o paciente neurastênico espera sempre encontrar a compreensão de todos, colegas de trabalho, sociedade, amigo, familiar, o que nem sempre é possível, tendo em vista a dificuldade que assinala os demais. No entanto, sempre é viável a cooperação fraternal de tantos quantos estejam próximos do enfermo, laborando com ele em favor da sua recuperação. Então, ela vai trazer que o indivíduo, nesse transtorno, ele espera a compreensão do populacho, do familiar, do colega, mas, tendo em vista as dificuldades que assinalam as pessoas, nem sempre isso é possível. Mas é viável a cooperação fraternal de tantos quantos estejam próximos. Estende a mão e labora com ele em favor da sua recuperação. Quando a gente considera, por exemplo, a situação do depressivo, ele precisa que alguém marque a consulta para ele, o leve, o chame para poder ajudar a bater a massa de um bolo, pôr ração para o cachorro, dar banho. Nesse sentido que o indivíduo que está em situação de depressão grave, ele opta por ficar dentro de um quarto, põe o algodão na fresta para não entrar luz, e já não tem força para vencer a própria situação. Assim, aquele que está perto precisa tomar essa iniciativa de trazer o doente para a atividade da casa, em que ele vai fazer toda a movimentação interna, ali onde mora, porque alguém o chama e o acompanha. Porque se a pessoa vai sair de casa de manhã para o trabalho e fala para o depressivo, faz arroz, feijão, frita ovo, limpa a casa, dá banho no cachorro, põe ração para o gato, espana a janela. Quando ele chegar, o depressivo não vai ter feito nada, porque não tem força. Ele vai deitar na cama sem condição de vencer a própria situação. Por isso que a Joana ela vai trazer aqui a importância daquele que está próximo fazer essa elaboração em favor do doente para que ele recupere. O que eu posso contribuir? Como posso ajudar para que o outro aconteça a sua recuperação na condição que ele tiver, na dificuldade que ele tiver vivendo, no transtorno. No contexto social atual, quase todas as pessoas se defrontam com dificuldades, enfrentam desafios para os quais não se encontram psicologicamente preparadas, sofrem-lhes efeitos danosos e têm problemas para superá-los. Então, considerando a nossa situação atual de um orbe em francosa transição planetária, estamos em expiação e prova, caminhando em rumo
para regeneração, muitos estão adoecidos, tomando remédio para conseguir se movimentar, para dar conta de trabalhar. E é nesse sentido que a nossa condição de sociedade, ela defronta dificuldades que enfrentamos e desafios para os quais não nos encontramos preparados psicologicamente, sofrendo seus danosos efeitos, com problemas para superá-los. Nesse sentido que o indivíduo está passando alguma dificuldade, do momento que eu percebo, eu vou ao encontro do outro para ajudar. As propostas da doutrina espírita, em forma de psicoterapia em grupo, perfeitamente atenderá à necessidade humana, coletiva e individual. Ilumina a consciência, ampara sentimento, orienta a razão para rumo libertador, de autorrealização e de paz. Nesse sentido que aquilo que nós temos, nós usaremos para levar esse consolo. Uma dessas questões é a instrução, a doutrina espírita, que nos esclarece, nos orienta, como consolador prometido, e que vai nos levar, seja na psicoterapia em grupo, atender perfeitamente às necessidades individuais e coletivas, ilumina a consciência, fazendo o amparamento sentimental e orientando nossa razão para rumo libertador de autorrealização e de paz. Com essa diferente visão a respeito do mundo transitório, a certeza da imortalidade espiritual, o horizonte a ser conquistado amplia-se. A alegria incomparável toma conta do indivíduo, que atravessa a estreita passagem por onde deambula, antegozando a paisagem esplendorosa do porvir. Por isso que os esclarecimentos espíritas vai nos dar essa ampliação dos horizontes a serem conquistados. E uma alegria incomparável toma conta de nós. Atravessaremos a estreita passagem por hora deambulada, antegozando essa paisagem esplendorosa do futuro. Assim, o paciente neurastênico adquire autoconfiança. O repouso torna-se-lhe refazente, gratificante. Permite que os fenômenos de perturbação cedam lugar ao equilíbrio. E a saúde emocional instala-se. Então, vai acontecendo essa urdição da autoconfiança, um repouso refazente, gratificante, passa a ser experienciado, permite que a perturbação e todos os aspectos correlatos de fenômenos de transtorno, de inquietação, vai cedendo lugar à harmonia e instala essa saúde emocional, espiritual. É por esse motivo que o aspecto relacionado à nossa conduta vai nos auxiliando para irmos abeberando dessa fonte. Assim, o indivíduo, com o despertamento que ele vai tendo, encontra recursos para se equilibrar melhor. Isso significa que nós teremos condição de descerrarmos o porvir com mais esperança e fazer escolhas das quais não nos arrependeremos. Porque a todo momento nós estamos sendo colocados em situações que a gente tem que escolher.
e que pedem de nós julgamento, perspicácia, que nós tenhamos condição para, dentre as placas que nos apresentam, optar por aquela que devamos seguir. É nesse sentido que a gente tem que ter cautela, porque os espíritos inferiores, eles tentam nos enganar no momento que a gente está fazendo a percepção para escolher. Kardec, ele traz isso no livro que é o Espiritismo, onde ele recorta sobre a ação do obsessor que trabalha habilmente a minha fraqueza. Então, o espírito inferior que deseja que eu caia, ele espreita a minha fragilidade e vai atuar habilmente, fazendo interligação desses aspectos que ele percebe em mim. Inclusive, Kardec, ele traz que uma das questões que mais nos propensa a sermos fascinados é o orgulho. Porque, sendo a nossa chaga moral, junto com o egoísmo, o sensualismo, o orgulho, ele nos tira a percepção da nossa fraqueza, dos riscos que estamos correndo e nos leva a acreditar num suposto privilégio de só sermos conectados com bons espíritos, de não estarmos em situação de perigo. O indivíduo se acredita seguro, protegido, de forma temerária, perigosa e falsa. Porque na Terra não há segurança e proteção. O que há é vigilância, é minorar risco, é aprimorar a sabedoria, intuição, que pelas minhas qualidades morais me permite estar em contato com o benfeitor. É nesse sentido que ele vai trazer que o entusiasta, o exaltado, é um pior propagador do espiritismo, pela facilidade com que, sem exame, aceita tudo, despertando desconfiança. Se o indivíduo usa os dons que ele tem, aquilo que ele, enquanto o empréstimo a título precário movimenta, para o seu adiantamento e dos seus irmãos, ele desempenha uma missão verdadeira e será recompensado. Se eu opto por abusar, empregar em coisas fúteis, para satisfazer interesse material, eu desvio do seu fim providencial. Cedo ou tarde, serei punida, como todo homem que faça mau uso de qualquer faculdade. É nesse sentido que, para impor-se a nós, os maus espíritos exploram as habilidades das nossas fraquezas, porque eles fazem, com essa diferenciação, habilmente, a exploração da minha vulnerabilidade, da minha imperfeição, entre os nossos defeitos, dando margem ao nosso orgulho, porque é o sentimento que se encontra mais dominante na maioria dos obsidiados, e aquele traço dos médios, principalmente nos fascinados. Porque, pela arrogância, eu me julgo infalível, repilo os conselhos. É nesse sentido que o bom trabalhador, leal a Jesus, nunca se crê assaz digno de tal favor. Sempre tem uma desconfiança salutar do merecimento que recebe, não se fia no seu próprio juízo. Se vê como instrumento passivo, compreende que o bom resultado não lhe confere mérito, como nenhuma responsabilidade lhe cabe pelo mal. Seria ridículo crer na identidade absoluta dos espíritos que se nos manifestam. Deixa que desinteressados terceiros julguem do seu labor. Seu amor próprio não se ofende por qualquer decisão contrária. Do mesmo modo que um ator não se pode dar por ofendido com censura feita à peça de quem é intérprete.
Caráter distintivo é modéstia, simplicidade. Julga-se feliz com a faculdade que possui, não por vanglória, mas por poder ser um meio de tornar-se útil. Então, o indivíduo ele fica feliz com o seu dom, com aquilo que dispõe temporariamente, não por vanglória, para massagear o ego, mas porque vê nisso uma forma de ser útil. Faz isso de boa mente quando se lhe oferece ocasião, sem se incomodar por não ser preferido a outrem. É nesse sentido que nós precisamos ter cuidado com as nossas imperfeições morais, porque isso nos aproxima da natureza dos maus espíritos e tira de nós a influência necessária para afastá-los de nós. Em vez de nos impormos, eles se imporão a nós. E aí entra a obsessão, subjugação orgânica, moral, fascinação, onde a subjugação é quando o obsessor ele tem o domínio da minha vontade. Na fascinação, ele domina a minha inteligência, a minha percepção. Então, eu posso fazer algo que é ridículo e acreditar que estou sublimando. Nesse sentido que essa alteração, essa degeneração de percepção é grave. Porque então eu estou sob a ação de um espírito inferior e acho que sou a última bolacha do pacote. E Kardec ainda vai trazer que maus espíritos obsedam pessoas de méritos e homens de bem são perseguidos por aqueles que não são. Visto que nós estamos numa situação de pululamento de espíritos de todo porte, enquanto um orbe de prova e de expiação, somos espíritos imperfeitos, inferiores. E é nesse sentido que o indivíduo pode ser obsedado como uma prova. Por isso que a mistificação, a obsessão, o assédio moral pode ser uma prova para a nossa paciência, perseverança. E se eu desanimo com alguma decepção, eu vou provar aos bons espíritos que não sou um instrumento hábil, apto, com o qual eles possam contar. Por isso que não há alguém de mais mérito que não esteja predisposto a algum tipo de mistificação. Mesmo a pessoa moralmente nobre, ela está exposta à mistificação de espírito embusteiro. Primeiro, porque não há entre nós alguém assaz perfeito, que não tem algum lado fraco pelo qual dá acesso ao mau espírito. Segundo, porque o espírito bom permite, às vezes, que o espírito mau venha para exercitar nossa razão e para aprendermos a distinguir o erro da verdade e nos prevenirmos, não aceitando cegamente, sem exame, tudo quanto nos venha do espírito. Porém, um espírito bom não vem enganar. O erro, qualquer que seja o nome que o apadrinhe, vem de uma fonte má. Nesse sentido que é um alerta que nós recebemos e um sobreaviso para que estejamos nessa perspectiva de lidar bem com a nossa responsabilidade, enxergando nosso erro e tentar resolver.
analisando tudo, todos, para produzir o melhor. Nessa prudente reserva, habilidade de apresentar cada coisa a seu tempo, sábia lentidão, moderação constante. É nesse sentido que, diante da situação que estejamos vivendo, nós desejaremos realizar a tomada desse autoprocesso, autoconhecimento, autoacolhimento, e nos conduzirmos por essa romagem árdua, essa subida, mas que é gratificante à medida que a gente vai vencendo a nós mesmos. A gente vai tendo mais sabedoria para lidar com os problemas, para resolver o que precisa. Então o problema não vira drama, que não vira tragédia, porque a gente já está atento para poder fazer a abordagem adequada. Se existe alguma falha, um erro, a gente já corrige, aprende como não devemos tentar a luta, o movimento. Por outro lado, aquilo que a gente vai avançando, vai nos ensinando como devemos prosseguir. Isso vai nos fortalecendo. E é nesse sentido que, seja aquilo que nos soma, pesa, cura ou fere, a porta que dermos aberta é a mesma, por onde pode entrar a paz ou o caos. Precisamos cuidar das nossas permissões, porque elas moldam o nosso mundo. Fazendo essa escolha daquele que consegue cultivar a felicidade, porque soube colocar-se à margem da estrada a fim de deixar passar a mesquinharia da vida, sem as deter, para delas fazer arma ofensiva contra o populacho. Essa chama santa incrusta no berço, nesse enraizamento que a gente dá para nós próprios, para prosseguirmos nobre. A cavaleiro nos colocamos sob o ponto de vista do mestre, cuja bandeira flutua acima da nossa apóstrofe. E mesmo na imensa sentina de viciação, crime de todo porte, a gente vai conseguindo fazer esse testemunho para aquele que nos observa. É nesse sentido que essa perspectiva que a Joana nos traz vai nos trazendo a urgência de nós, aqui na Terra, já despertarmos para esse cultivo, essa visão da destinação da nossa encarnação e do para que estamos aqui. E o aspecto da fraqueza, do cansaço, ele, mesmo sendo uma situação que nos acompanha pelo fragor da luta, à medida que a gente vai se adestrando no labor nobre, a gente vai conseguindo adequar a nossa disciplina para produzir mais em menos tempo, fazendo uma adequada canalização dos nossos minutos, do nosso trabalho, da nossa energia. Nessa humildade sincera, devotamento sem limite, sem segunda intenção, desinteresse material, moral absoluto e abnegação da personalidade.